A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente. Bom dia Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, André. Bom dia, André. Público maravilhoso. Um beijo no coração de vocês. Tá aqui o programa Linguagem do Corpo, toda semana trazendo para você um pouquinho, né, de você mesmo. Então, pela linguagem do corpo, que cientificamente é chamado de psicologia da correlação, mas não liga para esse nome, não. Isso aí é só pros homens da ciência. É só pros homens da ciência, pros homens lá, né? Então é assim, a leitura do corpo que a gente trabalha não tem nada a ver com os gestos. É claro que quando a gente percorre certos caminhos da linguagem do corpo, a gente esbarra sempre em tudo que é leitura corporal, né? Então tem também a fisiognomonia, que é o desenho do rosto, caráter, como tem as doenças, e que é isso que a gente trabalha, é sanar, curar, mesmo aquele que já está doente. A gente não pode acreditar que a doença chegou e que ela é hereditária ou é da idade e que não tem mais jeito. Tudo vai mudar conforme o que você vai percebendo do seu passado. A gente não tem que viver do passado, mas na hora de uma terapia ou na hora de uma oração do perdão, a gente vai ter que mexer, vai ter que alavancar um pouquinho isso, né? Porque o que é uma terapia? Terapia é você revolver um pouquinho o seu inconsciente para achar o que é que está pulsando lá. Sabe aquela luzinha piscando, vermelha, aquele alerta dentro de você? Tem algo errado no seu emocional. O que você acha que é pressão alta? Tem gente que não tem noção alguma do porquê que a pressão subiu. Aliás, a pessoa às vezes perde a noção de qualquer tipo de situação que ela se encontra, de corpo, gripe, e ela fala assim, mas por quê? Emocionalmente, eu estava tão bem. Não é assim. São coisas que você vai acumulando e que vai ficando no seu campo etérico. O campo etérico, ele não tem nada a ver com misticismo, com ideias de místicos, nada disso. O campo etérico, que a gente chama de aura também, é um campo matéria, tem átomos também, moléculas, e que eles são um pouco mais espaçados e fica meio invisível, né? Não tão invisível para certas pessoas. Quando você fica vendo uma pessoa de longe, muito tempo você fica olhando para ela, você acaba vendo uma energiazinha, assim, um branquinho ao redor da pessoa. Você vê também algumas nuvenzinhas ou até serizinhos que estão do lado ali da pessoa. É normal, porque o visível e o invisível moram juntos. São dimensões paralelas que se trabalham juntas. E depende muito da nossa frequência vibracional para a gente estar bem acompanhado ou mal acompanhado, espiritualmente falando, né? Então, as doenças são uma somatória de problemas que você vai passando, de mágoas, de perdas, e que você não elabora. O que é elaborar? Esse termo da psicologia, elaborar, significa resolver, tornar consciente, compreender, soltar, aceitar. Então, quando você tem essa elaboração a cada problema que você passa, claro que não vai virar doença. Que nem eu sempre costumo falar, né? Tem muita gente que usa o termo capsular, que a doença está capsulada. E para descapsular, tem um tempo, tem um período. O câncer, por exemplo, ele aparece no corpo físico após um ano e pouquinho, certinho. Depois do quê? Depois de uma grande indignação. Depois de uma grande perda que você não elaborou, uma humilhação que você não elaborou, não se expressou, não se resolveu por dentro. Porque ficar falando sobre o assunto não é elaborar, viu, gente? Elaborar é ter um conjunto de técnicas ou de certas perguntas que um amigo pode te fazer, né? E que você, ao responder esta pergunta, cai ficha.
Puxa, é mesmo. Quando vai caindo ficha, que você vai encontrando respostas, você está elaborando. Agora, quando você só desabafa, fala, reclama, chora, fala, pega um amigo, uma amiga e fala, não está elaborando. Está aumentando o produto negativo dentro de você. Porque o poder do verbo, ele vai cristalizando a forma pensamento no seu campo etérico ao redor do teu corpo, que é a mente. A mente não está dentro do cérebro. Muita gente pensa que a mente é dentro do cérebro. Não é. Nem a consciência está dentro do cérebro. É o corpo todo. É um enigma. Não para quem estuda. Porque quando você começa a trabalhar com máquinas, fotoquímica e tal, radiestesia, você percebe de onde vem a mente, né? Ou da onde vem a nossa consciência, a nossa alma. Então, assim, não confunda alma com espírito. O seu espírito é aquele que mora com Deus e que você é apenas um holograma aqui na Terra com a sua alma. Mas seu espírito nunca é abalado. A sua alma é abalada pela sua consciência, pelo astral, pelo campo etérico, mental, emocional. Tudo aquilo que você pensa, fala e faz durante o dia e que muitas vezes você nem coloca peso sobre o que você pensou, você acha que o que você fez justificou, né? Vai ter respostas negativas no seu ambiente e vai ter respostas negativas no seu corpo. Então não adianta você dizer assim, tá uma febre aí de ebola, tá uma febre aí de dengue, tá uma febre aí de não sei o quê, sempre vai aparecer um novo aí. Essa febre significa uma situação coletiva. Você sabia que existe, eu já falei uma vez, que existe a doença do governo, a doença da cultura, a doença da época? Sim, lá na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, a doença da época era vamos ver se você sabe, tuberculose. Depois ela foi erradicada. Só que muita gente ainda tem. Agora, pela linguagem do corpo, o que é a tuberculose? Tratando-se de pulmões, veja bem, o pulmão direito representa a mulher, o pulmão esquerdo representa o homem, a mãe e o pai, ou esposa e marido, que é duplo. Ok, Cris, mas o lado direito não é o masculino e tal? Não, pela forma egípcia, pela medicina egípcia, pela forma de Imhotep, que as energias elas retornam todas para o mesmo lado, a gente trabalha a projeção, não você com você. Então, por exemplo, tudo que está acontecendo do seu lado direito do seu corpo é você em conflito com alguma mulher. E tudo que acontece do lado esquerdo do corpo é você em relação a um homem. E pense bem, pode ser um bebê no berço, podem ser outros homens. E quando você fala, não, eu não tenho problema com homem nenhum, significa que tem, com o mais próximo e com o que você mais ama. Porque existe um mecanismo de defesa do inconsciente que te faz não ver, te faz esquecer aquilo que você não pode lidar. Então, quando você depende de alguém, ou ama alguém, ou sente culpa por alguém, e essa pessoa está gerando uma situação negativa no seu emocional, o que acontece quando a gente vai tentar fazer terapia em você, para que você elabore os seus problemas? Você dificulta a terapia, dizendo que não sabe, dizendo que não lembra, dizendo que não fez, que os outros é que estão exagerando. Então, essa autossabotagem se chama mecanismo de defesa do inconsciente. Porque se você puder ver o que você faz, talvez você caia numa indignação tão profunda contra si mesmo que pode cair em depressão. Então, por isso que os psicólogos, eles tomam um certo cuidado em não forçar a barra quando um cliente não está lembrando de alguma coisa. Numa hipnose, por exemplo, se a gente faz uma regressão em você dormindo ou acordado, e a gente vai fazendo uma regressão para a sua infância, se aconteceu algum episódio muito pesado numa determinada idade da sua infância, você vai acordar imediatamente da hipnose, rompendo a sessão terapêutica sem perceber por quê, porque o seu inconsciente não vai deixar a gente ver, e nem você ver, aquilo que aconteceu, que para qualquer outra pessoa seria uma coisa boba. Mas para você, magoou demais, feriu demais, e que você não lembra exatamente para se poupar. Nós vivemos em função de situações do inconsciente. Ele vai cuidando da gente.
Só que se você permitir que deixar na mão do inconsciente de cuidar da sua cabeça, ele simplesmente vai fazer igual cachorro, faz cocô e tampa com a terra. Sabia disso? Aí você vai ver que tem um monte de bolinho de cocô, tudo com terra assim no teu inconsciente. Oh, meu Deus. Os psicanalistas agora, que isso? Mas é exatamente... Tá lá, não tem um bolinho? Aquele bolinho chama cocô. Então, quando a gente vai mexer com esse bolinho, o cachorro vem e te morde. Ele não vai deixar você... Ou ele quer esconder o osso, né? Ele cava, joga o osso lá dentro para ninguém pegar. Por quê? Porque esse osso é para quando ele quiser usar na hora dele. Quando ele ficar com vontade. E vocês não imaginam como o inconsciente age feito cachorrinho. E ele não deixa você ver nem o cocô, nem o osso que ele tá escondendo. Aí quando o terapeuta vem... Ou quando a gente, né, que é comunicador, palestrante, começa a querer descavar o seu cocô ou o seu ossinho, ai, o seu inconsciente vai... Mostra os dentes. Nossa, mostra mesmo. Vai vir aquela gengiva aparecendo. Aqueles dentão aparecendo. E aí você vê na gente aquilo que tem lá no seu interior. Tem gente que fala que eu sou antipática. Tem gente que fala que eu sou simpática. Tem gente que fala que eu sou charlatã. Tem gente que fala que eu sou séria no que eu faço. Já pensou se eu for dar bola, né, para os seus cocôs? Então é bem interessante. Uma pessoa que elogia exageradamente, eu fujo. Eu prefiro que ela me critique, porque pelo menos ela está ou se projetando ou está me mostrando onde eu estou errando. E é legal, porque aí eu vou tentar dar uma cavada no meu cocô, né? No meu ossinho, porque todo mundo tem. Não é porque uma pessoa é palestrante, comunicador, ou pastor, ou padre, ou sei lá quem for, que não tem seus cocôzinhos, porque não conhece. 95% de inconsciente. Da forma com que você foi criado na infância, aí estarão registrados lá no seu chip, né? Agora vamos passar para o computador, sair do cocô. Tá lá, no chip do seu inconsciente, gravado, e tem senha. Claro, como também tem o botão do deletar. Se você não sabe qual é o botão do deletar, você já tentou tudo e você não consegue se curar. Ou não consegue tirar um vício, ou até um comportamento que você nem percebe que tem. Tem que formatar. Tem que formatar. Primeiro faz um backup, né? Primeiro faz um backup. O que é um backup? É copiar tudo. Então você tem que tirar lá o bom e o ruim. E depois selecionar. Volta com o bom e joga fora o ruim. Ou... elabora o ruim. Muita coisa. Olha que interessante, um cocô também não é um adubo? Pois é, muita coisa ruim. Seus sofrimentos maiores da sua vida, eles deveriam ser aí dentro de você um adubo para te fortalecer e não para te enfraquecer. Não é? Então, como você vê esses seus cocôs inconscientes, é como você vai se sentir, derrotado ou não. Sabe, tem uma frase bonita, tem aqui um tigrinho desenhado, acho que tem na internet, aquele que eu comprei no Sul, que fala assim, não importa quantas vezes eu caia, né? Você vai ver eu me levantar, todas as vezes, com um detalhe, cada vez mais forte. Então, quando a gente cai, parece que acabou. Sabe, o fim, não tem mais jeito. Mas aí tem uma parte que é uma química chamada serotonina, lítio, que quando você tem seus golpes emocionais, o sistema nervoso, ele utiliza tanta energia do teu corpo para você aguentar o sofrimento que há um desgaste na sua cabeça. Sim, eu tô falando de forma leiga, tá? Tô falando de forma bem simples. Há um desgaste na sua cabeça, nos seus nervos, e é onde você cai, e parece que não tem mais jeito. Você não vê mais esperança. Você cai em depressão. E aí, as pessoas não te aguentam mais falando. E muitas vezes, o que acontece com você? Você percebe que está ficando chata de tanto repetir as coisas, então você se cala para não ter mais essa coisa de incomodar as pessoas. Piorou. Porque agora você não tem mais com quem conversar, nem desabafar, não aceita tratamento porque não acredita mais no tratamento, então você vai definhando. Sendo que se alguém chegar a te chacoalhar, der uns tapas espirituais na sua cara, e até psicológicos, você vai tentar acordar, mas não basta. Você vai ter que repor essa serotonina, vai ter que praticar meditação, vai precisar ter uma meta. Gente, quem não tem meta cai nos buracos da vida.
O que significa a palavra meta? Meta, se você olhar no dicionário, você vai ver que é além. Isso. Então, objetivo, ideal, não é meta. Ah, eu quero casar e ter filhos. Isso não é meta. Eu brinco, né, que eu falo que casar e ter filhos, até cachorro faz isso, né? Agora, manter em harmonia, precisa ter meta. Meta são coisas grandes, que envolvem mais pessoas para o bem da humanidade. E que você tem, todo mundo tem, um dom. E se a pessoa não usa esse dom e tenta manter aquele donzinho só dentro de casa, e as pessoas acham que você está impondo. Às vezes tem gente, é fabuloso isso, né? É horror, mas é fabuloso. Tem gente que tem uma percepção extrasensorial fora do comum. E ela, dentro de casa, ela não é reconhecida. Dentro de casa, quando ela fala as coisas, o marido, ou a esposa, ou os filhos, falam, ai, que saco. Ai, lá vem ela. Lá vem ele. Ah, não é bem assim. Ah, tá exagerando. Quando essa pessoa leva esse dom para fora de casa, e ela comenta com algumas pessoas, assim, de orar pelas pessoas, e as pessoas melhoram, ou ela dá conselhos bacanas que as pessoas começam a seguir, então ela começa a ser querida fora de casa. Aí essas pessoas fora de casa que gostam dela, comentam às vezes com a família dela. E a família olha assim uma pra outra, né? Tipo, quê? Bacana? A minha mulher é bacana? Né? Dentro de casa, ninguém vê o dom de ninguém. Você que está ouvindo a rádio agora, você não tem um dom, ou uma sensibilidade, ou uma ideia bonita, bacana, que você sabe que se alguém te seguir vai dar certo esse negócio, construir junto com você? Mas o que dentro de casa fazem 99% das famílias? Não te escuta, ou quer te retalhar, porque você, em vez de pôr o pé no chão, fica sonhando, né? Tem que pagar as contas. E aí você fica sonhando. Aí outros vão dizer assim, ah, que bacana, e boceja na sua cara, te escuta por educação. Ou então quer retrucar e colocar as próprias ideias em cima das suas. Ou simplesmente vocês não têm nem tempo para conversar. E você guarda isso. Aí você faz o quê? Semelhante atrai semelhante. Então você tem um grupinho de pessoas que gostam da sua cabeça. Quando você chega em casa, que deveria ser o seu porto seguro, que deveria ser o lugar de trocas de ideias, de conforto mental, espiritual, né, psicológico, não, você se cala. E pode acreditar que não é só você que se cala. Quem mora com você se calou contra você também. Sabe por quê? Porque você também não escutou. Porque você também não quis saber da ideia das pessoas. Você também fez isso com elas e não percebe. Ou pior, hein? Se anulou. Quando uma pessoa se anula, fazendo aquela vaquinha de presépio, Nossa Senhora, nem existe mais, existe? Vaquinha de presépio, que fica com a cabecinha assim, ó, fazendo uma sim. molinha, né? Uma molinha. Isso é antigo, né? Da sua época, Lu. Não, eu só ouvi dizer. Não é? Então, olha só. Vaquinha de presépio, que fica fazendo sim pra tudo, ou não pra tudo, ou não escuta ninguém, não dá certo. Trocar informações. Escutar o outro e tentar achar algo ali que dá pra combinar com a sua ideia. Isso significa harmonia. Significa compreender os diferentes e tentar acrescentar uma ideia sem tirar a ideia do outro. O outro vai chegar à conclusão sozinho. Às vezes tem que quebrar a cara, viu? Para poder entender que aquilo estava errado. Ou a natureza vem, dá um giro, né? E coloca você numa posição na vida ou num relacionamento, tudo, que aquela outra pessoa faz tudo aquilo que você fazia. Aí você começa a se ver através da outra pessoa. Tá? Olha que interessante, quando a gente se pega falando, pensando, é que a gente começa a olhar para nós mesmos e tentar mudar. Quando você muda para melhor, o que acontece? Você muda seu campo etérico, você muda as frequências vibracionais. E semelhante atrai semelhante. Então, necessitados espirituais vão para a luz ou se afastam de você. Pessoas físicas que te aborreciam não combinam mais com aquela frequência. E é onde você começa a sentir paz, disposição física, em qualquer idade, e as doenças todas desaparecem, contrariando a medicina materialista. Não podemos condenar os médicos por não saberem que a mente cura, que o amor cura,
Então, se algum médico te desenganar, não fica bravo com ele, não. Começa a usar o teu amor, o teu perdão, a tua caridade, né? Começar a ter uma meta mais elevada. Claro que sem disposição física não dá para fazer nada. Mas se você deixou chegar até o fundo desse poço, então estende a mão para cima. Não importa quem vai te ajudar, não é? Às vezes você pensa até que um inimigo, que era teu inimigo e não era. Era uma pessoa que só não concordava com as suas ideias e é ela que vai te salvar. Então não tenha preconceitos. Tudo que for de amor, de paz e de caridade, não importa a religião ou a seita, tudo que não tira a vida dos animais, tudo que não precisa de sacrifícios, aceite como ajuda. Porque se mandarem você, olha, precisa fazer aquilo, precisa matar ali, precisa não sei o quê, você está se afundando cada vez mais, porque Deus disse, não matarás. E se você for contra Deus, Deus não pode fazer mais nada. Então, assim, cuidado com as coisas na hora do seu desespero, cuidado com as coisas que você aceita na hora do desespero. Agarra em Deus. Se você consegue andar de 4, se rasteja a uma igreja, a uma seita, a um centro espírita, Kardec, que não precisa de fazer certas coisas, não é? E que tenha só orações, que tenha abraço de pessoas que te recebem, que te compreendem, que sentem a tua dor, que te escuta. Vai fazer constelação familiar, vai fazer apometria, né? Faz o seu mapa astrológico depois, quando a sua mente já está um pouco mais organizada, porque os astrólogos passam nervoso. A pessoa está lá atormentada, perturbada, não entende as frases das pessoas e vai fazer o mapa. Aí o mapa tem tanta informação, a pessoa não está pronta. Aí grava, quando ela escuta em casa, ela fala, não entendi nada. Então, assim, primeiro melhora a tua cabeça, amando, sendo amado, procure ajuda. E depois que você se levantar um pouquinho, vai fazer caridade, vai se doar. Gente, Lu, passa pra gente o site, tudo. Se você estiver interessado em conhecer nossa agenda, você acessa o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br www.linguagemdocorpo.com.br. Em agendas, lá você vai encontrar 3 opções, mas você vai usar só 2. Agenda Instituto, quer dizer, tudo que vai haver no Instituto, palestras, cursos de atendimentos e tudo mais. E em Agenda Cristina, você vai ver aonde a Cristina vai estar dando palestras e cursos, quais cidades, quais espaços. Tá bem ali especificado. Isso. Em cada cidade, o dia, horário e tal. Tudo. E também tem a nossa loja virtual, que é o www.lojacristinacairo.com.br. Para quem não conseguiu encontrar meus livros. Para quem estiver tendo dificuldades em achar os livros da Cristina, que na verdade deveriam estar todos disponíveis, porque todos estão prontos. Tem muita região pequena que às vezes não tem shopping. Então tem alguns lugares que as pessoas falam, eu não tenho, eu não consigo. Tá? Acesse o site, o www.linguagemdocorpo.com.br, que lá tem um link que é para o site da loja virtual. E lá no site... Só uma coisa assim, para quem quiser vender os meus livros em suas lojas, é da distribuidora Novo Século. E aí você pode entrar em contato, que muita gente fala, Cris, me dá seus livros para eu vender aqui na minha farmácia, no meu espaço. Aí eu falo, não sou eu só ganho uma porcentagem da editora, o livro não é meu, né? E você pode entrar em contato com a distribuidora Novo Século, e aí eles mandam o livro para sua cidade, para sua região. Tem muita gente que ainda não sabe que eu tenho tantos livros. E que São 6 livros e mais um DVD. DVD com a gente. Em breve vão sair mais 2. Qual o telefone? 5082-2822. O telefone é do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Que é da Vila Mariana, na Rua São Paulo. Pelotas, número 106. 5082-2822. Vai lá conhecer a gente. Bom, eu tô lá terça, vou me entregar terça e quarta o dia todo, né? Gente, todo final de semana a gente pode estar junto na sua cidade, viu? Se quiser contratar, ligue para 5082-2822. Gente, muito obrigada. Fique com Deus e paz profunda. Tchau.